Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo está tendo a grata satisfação de conversar com uma professora, Sandra Regina, ela que é graduada em Letras, pós-graduada em Gestão Escolar, por mais de 32 anos trabalhou na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, é analista comportamental, ai que medo, palestrante em temas voltados ao desenvolvimento docente e humano. E recentemente, Sandra, ela lançou o livro DNA da Prosperidade. Mas para iniciar os nossos trabalhos, Sandra, quem é a Sandra? Mulher, professora, escritora e autora da sua própria vida. Sandra é uma mulher feliz, uma mulher que se redescobriu, uma mulher que ama se conectar com pessoas. Eu acredito que é uma das coisas que eu mais me apaixono, é conhecer pessoas, é trocar experiências. Eu amo café, todo mundo sabe. Todo mundo que assiste esse podcast vai falar, ela é apaixonada por café, porque fora o aroma, né, que é delicioso, o sabor, mas você consegue ter conexões. Eu gosto de conversar com pessoas, gosto de viajar, sou uma leitora assídua, eu sou um mix de emoções. E o melhor local para estar reunido com pessoas é sentado numa mesinha de café, enquanto você vai beliscando, batendo um papo, e aí novas descobertas, né, acontecem na vida de todos. Exatamente, é isso mesmo. Sandra, no seu livro você afirma que descobriu os segredos da prosperidade. Pode nos dar algumas dicas? Eu tô doidinha para ficar próspera e rica, é possível? É possível, sim. Na verdade, eu tenho uma história longa, longuíssima, e por muito tempo eu achava que trabalhar demais, trabalhar árduo, eu me cobrava demais, eu achava que seria o caminho para a prosperidade. Até que eu fui descobrindo, por exaustão, que o caminho da prosperidade não é esse. Primeiro, esse termo prosperidade, ele é extremamente amplo, né? Porque hoje eu sei que prosperidade é viver, sonhar, acreditar, não é somente dinheiro. E muitas pessoas acreditam, né? Para ser próspero precisa ter dinheiro. Não, aprendi que não, você pode ser uma pessoa próspera na sua família, com seus filhos, com seu marido, nos seus negócios. Você pode ser próspera como amiga. Então, tem aí um leque muito grande para a questão da prosperidade. E o meu livro, ele fala sobre crenças limitantes, porque se nós olharmos para a nossa infância, a nossa geração, a gente tinha uma visão completamente distorcida do que era lidar com dinheiro e que era prosperidade. Então, É, meu livro, Sandra, dinheiro não dá em árvore, né? dinheiro é sujo, né? E aí depois eu fui empresária durante um tempo, eu tive uma confecção, ganhei muito dinheiro, mas também perdi dinheiro na época lá do Collor, a gente perdeu muito dinheiro, porque as pessoas foram quebrando num efeito dominó. E eu não tinha maturidade para lidar com isso, porque eu poderia ter revertido essa situação, mas tudo é experiência. E depois, nesse longo processo, eu fiz essa carreira na educação e eu fui buscar mais conhecimento. E buscando conhecimento, eu aprendi o que é prosperar. Então, hoje eu trabalho a questão de crenças limitantes, de ampliar a visão com relação ao DNA da prosperidade. Seria isso.
E eu tenho estudado muito o que é a prosperidade. E a Aham, gente é próspera em saúde, só que muitas vezes nós não valorizamos a saúde. Por que que a gente se exatamente. apega tanto àquilo que a gente está perdendo do que àquilo que a gente tem e está ganhando? Pois é, essa é uma grande reflexão. Foi excelente você trazer isso para a nossa conversa, porque a gente precisa aprender a ser grato, né? A prosperidade, ela começa agradecendo as pequenas coisas, né? Você acorda, agradecer porque acordou com saúde, né? Agradecer saúde. Se você não tiver saúde, não adianta você ter dinheiro. Então, a prosperidade começa com a gratidão, porque quando você agradece, você libera o fluxo de receber. E outra coisa também, a gente acostumou, como você disse, na nossa infância. Eu não sei você, a sua família, mas para minha, você tinha que trabalhar muito para Sim, ganhar dinheiro. E hoje, se você for analisar, você aprende a que o teu pensamento te ajuda a trazer a prosperidade. E ter com muito cuidado certeza. com aquilo que você fala, porque tudo aquilo que Exatamente. você fala, você atrai. A lei da atração. E antes de começar a nossa entrevista, eu estava lembrando assim de uma frase que a minha sogra falou há muitos anos. Ela falava Sei. assim: Adriana, eu gosto de viajar porque eu trago sacolinhas de presente. E eu, cada vez que eu cato a sacola daquele lugar, eu, eu faço o passeio todo de volta. E é aquilo que eu falo, né? O você olhar com cuidado, com camaradagem, eu acho que te atrai muito mais prosperidade do que você trabalhar que nem uma louca, correr e você não vive. Tô errada? Exatamente, exatamente. Mas quando há esse despertar, é importantíssimo. O que a sua sogra faz é guardar memórias afetivas positivas. Isso é maravilhoso, é um combustível para a prosperidade, né? Isso daí lava a alma. E não adianta correr. Hoje eu aprendi que a vida pode ser mais leve. Eu acho que há 15 dias atrás eu participei de um podcast de uma amiga minha. Nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Sobre a prosperidade e como você pode, tem condições de ter uma vida leve. Porque quando você tem uma identidade definida e um propósito, tudo chega até você. Então não precisa correr. Você se prepara, você sabe quem realmente você é, qual o seu potencial, quais suas fragilidades, né? Quais suas potencialidades, e a coisa acontece. Então, correr só traz exaustão, nada mais. E você, nesses 32 anos de profissão como educadora, hoje a gente percebe que ser professor está tendo muitos desafios. Porque na minha adolescência, na minha infância, quando o professor entrava numa sala de aula, era um respeito acima do normal, porque ele Sim. estava ali com a séria missão de estar nos ensinando a ser melhor. Hoje, o professor, a hora que ele entra na sala de aula, ele tem medo até de falar. Como que você tem trabalhado É. essa prosperidade na vida dos professores? Pois é, uma excelente pergunta. É um desafio, né? É um desafio. Então, eu passei anos na sala de aula, né? Nesses 32 anos. Em algum tempo, eu fui coordenadora de escola, lecionei na graduação também, né? Formando professores. Depois, eu fui para a diretoria para trabalhar como formadora, e a minha preocupação sempre como formadora durante esses 10 anos era apoiar os professores emocionalmente para lidar com essa situação. Porque o humano exala precariedade. A sociedade mudou, as necessidades mudaram, a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, e infelizmente a escola não acompanhou. Então, antes de pensar, né, numa formação de professor, eu sempre pensei em trabalhar a inteligência emocional do professor. Como que esse professor vai lidar com os desafios na sala de aula? Ele só consegue lidar bem quando ele está equilibrado emocionalmente. Se ele não tiver equilíbrio emocional, ele adoece. Hoje nós sabemos que tem muitos professores
com problemas de saúde mental. Infelizmente, é muito triste. Mas eu sempre, o foco é formação, mas você forma o indivíduo na sua individualidade para depois formar na sua profissão. Então, a minha linha sempre foi essa: aproximar o pessoal do profissional, fazer essa conexão, para que eles se sentissem fortalecidos para atuarem na sala de aula. Sandra, e uma coisa que me chamou a atenção, há tantos anos sendo professora, por que que você saiu da educação para o teu livro para a área financeira? Porque a E olha só, prosperidade é financeira. mas olha só, eu não saí da educação, eu achei que eu sairia. É muito engraçado isso. Mas tudo tem um propósito. Uns 3 anos antes de eu aposentar, eu pensava assim: muitas pessoas aposentam e colocam um ponto final na vida. Eu quero colocar uma vírgula. E eu já trazia um sonho de trabalhar no digital. Eu quero trabalhar com digital, mas eu não sabia o que fazer. E eu comecei a procurar na internet com o que eu me identificava. Eu acho que você vai concordar comigo que professor acaba sendo muito técnico, né? Ele está ali, teoria, teoria. E eu sempre trabalhei tentando aproximar a teoria da prática, que era um grande desafio. E nessa minha busca, eu fui, meu filho, eu entrei no Instagram, meu filho estava com um crachá do Paulo Vieira. Eu falei assim: João, você não ia para Dallas? O que você está fazendo aí? Ele estava em Orlando. Ele falou: mãe, eu comprei uma imersão e eu estou aqui. Você gosta? Eu falei: eu amo. Mãe, entra lá e compra. Eu fiquei tão desesperada que eu comprei para ir a São Paulo e tinha até em Ribeirão Preto. Olha o desespero da TDAH. E aí eu fui nessa imersão, e nessa imersão, no último dia, teve um pitch de vendas para coach internacional. O que que me chamou a atenção no curso? Que eu queria uma certificação internacional para trabalhar em qualquer lugar do mundo. O meu sonho era abrir o computador e trabalhar em qualquer lugar. Ok, fiz o curso, depois desse eu fiz inteligência emocional, o poder da ação, criação de riqueza, comecei a fazer curso de educação financeira. Aí surgiu a oportunidade do livro, porque me viram na internet, a diretora da editora me viu e falou: olha, você tem perfil para falar sobre educação financeira, prosperidade. Ok, tudo bem. E aí, na minha cabeça, eu tinha saído da educação. Aí eu fui palestrar em Alphaville sobre superação, fui falar sobre superação. Terminou a palestra, eu não sabia quem era o público, você só conhece depois, na hora do café. O empresário chegou para mim e falou assim: olha, eu amei a sua palestra, me dá seu contato que eu quero falar com você depois. Aí ele falou que ele tinha um centro de neurociência, tudo. Eu dei o contato e aí ele fez uma proposta para eu criar um programa. E aí, criar um programa, na minha cabeça nem passava o que eu queria. Pensei em múltiplas possibilidades. E aí, conversando com ele, ele falou: Sandra, o que você tem muita facilidade é a questão da gestão, da liderança. Vamos pensar num curso para coordenador pedagógico. Ok, olha eu voltando para a educação. Fiz o programa, ele amou. Quando eu estava no meio do programa, ele falou assim: eu quero que você coloque um módulo de educação especial. Eu falei assim: eu vou ter que abrir essa gaveta, mas essa. Eu sei que o tema é extremamente pertinente, tudo, mas é mais uma gaveta. E aí eu fiz, ele gostou de novo, depois me chamou para fazer um workshop sobre esse tema. E aí ó, eu com o pé na educação, tá? Então hoje eu sou palestrante, eu falo sobre inteligência emocional, porque está ligado, quando eu falo de prosperidade, tem que estar ligado à inteligência emocional. Então eu faço essa conexão. Mas eu também palestro sobre liderança nas escolas, né? Eu tenho essa flexibilidade. E foi isso que aconteceu. Então, eu não saí da educação, não. Eu estou com o pé na educação. A educação não saiu de você. Não saiu de mim, não é fortíssima, tá na veia. E assim, eu tinha 4 anos, eu falava que eu queria ser professora. Eu era apaixonada por professor, pela profissão. Então, não saiu. Sandra, e outra coisa, como falar de inteligência emocional e prosperidade para as mulheres que sempre foram acostumadas a ser submissivas aos maridos e que hoje, mesmo estando buscando o grau de liderança, muitas vezes ela aguarda a aprovação de um homem.
Olha, essa pergunta é extremamente importante neste momento que estamos vivendo no país. O número de feminicídio aumentou. Nós vivemos num país onde o machismo impera, infelizmente. Eu sou mais uma na estatística de violência doméstica. Eu nunca apanhei, mas eu vivi todas as torturas de uma violência financeira, tudo, Acho que a tudo pior é que a você psicológica, né, Sandra? é pior, porque vai te matando aos poucos, sabe? Enfia a faca de um lado e sai do outro, mas aos poucos. Então, e é tão profundo que eu não imaginava que eu também ia caminhar para essa linha. Hoje eu tenho um programa que chama Corrigindo a Rota da Vida, e onde eu ajudo mulheres, é um programa que nós fazemos gratuito, eu ajudo mulheres a se descobrirem, a descobrir o seu DNA da prosperidade. É um processo lento, gradual, mas a gente tem tido resultados positivos. Por quê? O maior trabalho é a mudança de consciência, a mulher acreditar que ela pode mais, que ela pode sair de uma situação caótica, que ela pode buscar ajuda, ela vai encontrar ajuda e que ela pode reverter esse quadro. E acreditar em si, né? Porque Sim, quando sim, você acabou de falar, você sofreu uma tortura psicológica, eu também já sofri, tá? Eu acho que os homens eles ficam inconformados quando a gente entra no mercado do trabalho e a gente sim, mostra que a gente não está ali para brincar. Eles acham sim. que não, que a gente tem que ficar em casa, cuidando de marido, cuidando de Aham, filhos e que mas o mundo, graças a Deus, evoluiu, e tanto é que hoje nós somos em 51% da população. Então, por que a gente se manter calada e submissa a tudo pois é, isso? Está pois na é. hora. E uma coisa que me chama a atenção, e agora volta a professora. Se somos nós, mulheres, que educamos os homens, por que que a gente continua educando essa criança? Homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Por que que na educação, na escola, a gente não mostra que isso é um direito de todos, a começar da infância? Então, isso é muito importante, só que toda mudança ela é lenta e gradual. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito a questão do imediatismo, porque eu quero tudo para ontem, né? Isso O faz parte do TDAH meu. É, falando alto é, aqui. é. Então, mas assim, né, o tempo que eu estive em sala de aula, eu sempre conversei muito com os alunos a respeito disso. A primeira coisa que a gente trabalha na escola e precisa trabalhar a questão da identidade, né? Quem é cada aluno? Então, se a mulher não sabe quem é ela, qual é o potencial que ela tem, ela vai achar que ela não é nada. Porque eu me recordo que eu ouvia assim, vai lavar a loucinha, sabe? Eu lembro de uma cena que um corretor foi em casa para vender um imóvel, corretor educadíssimo, uma pessoa fina, e eu sentada ali no sofá, eu fiz um comentário pertinente e ouvi isso. E hoje eu sei que eu posso ir muito além. Numa das palestras em Alphaville, porque acho que eu fiz duas na sequência, uma eu falei sobre superação e a outra eu falei sobre os desafios da coordenação e o mundo corporativo. E eu não sabia que tinha uma neurocientista na sala. Na hora do almoço, ela me parou no corredor e falou assim para mim: Eu amei sua palestra. Até então, eu falei: ela está sendo educada. Mas depois ela falou: Você vai até onde sua mente alcançar. Se você acreditar que você pode, você vai muito longe. E é essa mensagem que eu levo para as mulheres, é essa transformação que a gente espera ver. Então, tudo, igual você falou no começo, é mudança de consciência, é trabalhar a mentalidade, é levar clareza, é mostrar para a mulher que ela pode. Primeira coisa, ela precisa ter autoconhecimento. Quem é essa mulher de verdade? Que às vezes ela não sabe. A maioria das mulheres já perderam a identidade. Elas acreditam naquilo que elas ouvem na relação. Você é burra, você não pode. Quem você pensa que você é? Você nunca vai ser ninguém. E aí precisa mudar isso. Quando a mulher começa a perceber que ela pode, ela começa a ver mudanças significativas, porque eu não trabalho utopia, eu trabalho assim, ó, é 1% ao dia. Você melhorou 1% hoje, 1% amanhã, no final do mês dá 30%. A grande importância
é estar em movimento, né? Que às vezes a pessoa não fica na zona de conforto, aí não vai mudar mesmo. Mas se você está em movimento, não tem como a coisa não acontecer. Sandra, eu amei. Eu amei porque tudo vem baseado na educação. E a gente tem um oceano azul de possibilidades. Fora o livro DNA da Prosperidade, você já escreveu outras obras? Se sim, quais são? Pois é, ó, eu acabei, eu até me arrepiou. Quinta-feira agora eu estava em Alphaville, eu fui divulgar o próximo livro. É um livro em coautoria. Eu sou a idealizadora desse projeto. E o que que eu pensei? Eu fui convidada para ser idealizadora. Esse livro, ele chama Educação que Constrói, Carreiras que Inspiram. Então, na verdade, o que que eu pretendo fazer? Uma conexão entre a educação, que é a base, e as carreiras. Eu sei que novas carreiras estão surgindo todos os dias, mas a ideia desse livro é trazer vivências, é trazer experiências, porque cada pessoa é única, nem toda carreira ela começa com diploma. Às vezes a carreira começa com erros, com acertos, com superação. Então a ideia é, através do registro, que esses autores deixem um legado e que essa geração que tem dificuldade em se identificar, que tenham clareza. Eu pesquisei, 70% das mulheres 55 mais querem fazer uma transição de carreira. Olha esse número. 52% dos jovens têm dificuldade para escolher uma profissão. Essa semana mesmo, a minha irmã me contando que a filha de uma amiga chegou chorando da escola porque as amiguinhas já sabiam o que escolher e ela não sabia. Ela chegou É chorando, muita desesperada. exigência, né? É muita cobrança, e tem muitos jovens que acabam tendo depressão, que acabam não querendo ir à aula, porque olha para mim e fala assim: ah, ela já sabe o que ela quer e eu. Então, o meu próximo projeto é esse, vai ser lançado nesse primeiro semestre. Então, eu apresentei esse projeto nessa reunião de alta performance. Já uma série de pessoas já estão dentro, né? Estou acabando de fechar esse número. Acredito que até sexta-feira eu faço a primeira reunião para os coautores. E eu te convido, porque você tem uma história, depois a gente pode conversar sobre isso. Uma história Será um linda, prazer. tá? E, na verdade, o que eu pretendo? Eu pretendo levar esse livro, em primeiro lugar, para Portugal, depois a gente vai levar para outros países. É uma obra que a gente quer realmente marcar a vida do leitor. Então, é ampliar o repertório leitor. Esse livro vai servir para pais que, às vezes, têm dificuldade de orientar a carreira do filho, porque, às vezes, o pai fala assim, eu quero que você seja médico, eu quero que você seja advogado, mas ele mesmo não sabe orientar, né? Onde buscar, como fazer. Imagina a riqueza você ter 32 autores falando da sua trajetória, e às vezes o aluno, ou a pessoa, o leitor, vai ler esse livro, não tem ali um coautor que está falando da carreira que ele quer, mas ele vai entender o quê? Que tudo passa por um processo, que tudo tem desafios, que tem erros e que tem acertos, mas que pode se chegar a um sucesso. A ideia é essa. E não desistir no meio do caminho, né? Porque às Jamais, vezes o né? pote de ouro tá ali, ó, a um fio de distância Aham, que você desiste, não pode. é. Bom, Sandra, eu gostaria muito de te agradecer, mas antes a pergunta é: a gente nasce com aquele pensamento, tem que nascer, crescer, casar, escrever um livro e plantar árvores. Quantas árvores de sabedoria você já plantou por esse país? Ah, eu não sei, né? Porque a gente joga a semente, ara a terra e espera germinar. Mas uma coisa me surpreendeu. Esses dias eu fiz um Reels falando eu não lembro exatamente, mas assim, perdi meu filho, me separei depois de 33 anos, sofri violência doméstica depois de 33 anos e fui falando algumas coisas. E me chamou a atenção porque muitas alunas minhas da graduação de 2008 começaram a comentar no post. Eu pensei, nossa, elas não me esqueceram. Então, eu acredito que a gente planta, né? E que talvez não veja toda a colheita, mas nós estamos aqui para transformar nossa vida e transformar a vida das pessoas.
Então, eu tenho muita certeza que eu estou no caminho certo. Esse é meu propósito, transformar minha vida e transformar a vida do outro. E isso é lindo, parabéns. Te agradeço Obrigada. imensamente por você ter aceito o convite para estar vindo fazer essa entrevista aqui no Fala Mulher. Como a gente diz, aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. E tudo tem a ver com a educação. É, Foi trabalho. através de um professor que eu descobri o que eu queria ser na minha vida, aprender a escrever, aprender a errar e acertar, apagar os erros, porque eu acho que a cada dia que você nasce, que você acorda, você tem uma folha em branco. Então, aquilo que passou, apaga da tua vida e começa do hoje para amanhã. E hoje é um aprendizado a mais que você trouxe para a minha experiência. Muito obrigada. Você também. Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. Prazer foi meu.